Olá Brasil, olá Portugal. Daqui vai um abraço especial para os meus muitos amigos em Belo Horizonte e muito especialmente para a professora doutora Isabel Coimbra, grande amiga há muitos anos e organizadora do 16º Seminário Internacional de Concepções Contemporâneas em Dança. Numa altura em que deve estar para sair no Brasil, por enquanto creio que só online, o chamado Dicionário dos Antis, que foi editado em Portugal há cerca de 2 anos, gostava de vos falar sobre um tema algo inusitado. Para os bailarinos e para os artistas da dança, diria mesmo que isto que eu vou abordar, o tema que eu vou abordar, faz parte de uma secção relativamente nova e algo complexa da chamada dança teatral no seu conjunto. Para quem vê a arte da dança, a arte da musa terpsicore, como uma atividade, como eu costumo sempre dizer, de músculos, de tempo e de paixão, a dança sem movimento parece quase uma proposta contra a natura. Entre a provocação e a indiferença, a chamada não-dança tem surgido aqui e além como uma atividade um bocadinho estranha no panorama terpsicoreano português. É disso que eu estou a falar neste momento. É uma espécie de um fait divers que nem sempre tem corrido bem e nem sempre tem sido levado muito a sério pelas pessoas ditas da dança. Na verdade, em bom rigor, não se trata de uma linha de espetáculos que se oponham ferozmente à dança. Como um evento coreografado e executado por artistas altamente treinados em códigos académicos e em que a gestão do movimento prevalece na sua base. E o espaço, o grande espaço que o bailarino tem fome e que o bailarino deseja, neste caso, muitas vezes na dança na não dança, por vezes fica encerrado na própria mente do bailarino, porque ele não precisa desse espaço para dançar. Ora, os praticantes da não-dança acabam por recusar em palco qualquer tipo de movimento expressivo, ancorado em trabalho físico e muito menos com algum caráter virtuoso. Isto é, a dança, a não-dança, as propostas de não-dança normalmente são sempre tidas como algo do cotidiano, enfim, daquilo que se pode ver na rua. Gostaria de começar por assinalar que o fenómeno da antidança, que poderá ser visto como uma espécie de paradoxo na própria história do bailado, mais recente, tal como conhecemos, no início do século XXI, data dos últimos 5 ou 10 anos do século passado, do século XX. Todavia, ao longo dos tempos, sempre apareceu, muitas vezes isoladamente, uma outra proposta mais ou menos inusitada, provavelmente com o fim de desvirtuar aquilo que durante séculos, milénios, se concebeu como a própria arte de dançar. Ora, a dança, como escreveu o psicólogo e físico britânico Henry Havelock Harris, é a mais leve, a mais tocante e bela de todas as artes. Porque ela não é uma mera tradução ou abstração da vida. Ela é a própria vida. Isto era aquilo que Harris tinha como definição genérica de dança. Por isso, jamais ela poderá ser divorciada de elementos tão vitais e simples como os ritmos e as pulsações do corpo humano. Assim sendo, quando se fala de não-dança, no universo terpsicoreano, no universo da dança em geral, e no contexto contemporâneo das artes teatrais em particular, nem sempre os artistas, os críticos, os académicos e todas as pessoas mais ou menos ligadas a esta arte se estão a referir a uma corrente ou movimento que seja estritamente não dança. Poder-se-á dizer que na sua gênese se trata de uma contradição. Pois, por exemplo, como eu referi no meu livro, no meu pequeno livro da dança, editado em 2018 na Amazon, a dança é uma série de movimentos cadenciados, geralmente executados ao som da música,
E no imaginário da grande maioria dos indivíduos, a dança traduz-se num ato eminentemente físico em que o movimento está sempre presente. É acompanhado por música e, sobretudo, de prazer corporal, emocional e intelectual. Ora, no momento em que o intérprete se remete para uma situação de imobilidade, teoricamente a dança deixa de existir. E aí o fenómeno não dança torna-se ainda mais complexo. Devido não só à sua pouca longevidade, digamos, uma parte da dança relativamente nova, e também não terá uma grande abrangência, esta designação foi adotada por um número mais ou menos circunscrito de criadores em alguns países e por ser protagonizados por indivíduos, em geral, que se autodenominam artistas visuais e performers, que adotam metodologias muito particulares. Como é óbvio, não é possível chegar a uma definição rigorosa e abrangente do conceito de não dança. Aliás, talvez a mais antiga que se conheça é de um escritor francês chamado Dominique Frétard, que escreveu no seu livro Danse et Non Danse, editado em Paris em 2004, que esta variação é um fenómeno estético recorrente que ganha formas diferentes em função de épocas. É uma parte, um desenvolvimento e uma definição vista como uma categoria, um subcapítulo da própria dança contemporânea. Embora em rigor não se trate de uma linha de espetáculos que se oponha àquela dança tradicional, nós estamos todos habituados a uma dança coreografada e executada por artistas altamente treinados em códigos académicos e em que a gestão do movimento prevalece e na sua base o espaço é muito importante, a utilização do espaço. Os seus praticantes acabam por recusar em cena qualquer tipo de movimento expressivo, ancorado em trabalho físico e muito menos com caráter virtuoso, como aliás eu já afirmei. Por vezes as suas performances, é assim que eles muitas vezes chamam ao seu trabalho, reduz-se a coisas que num plano algo simplista resultam numa espécie de sequência de encenações, teatrais que passam muito simplesmente tentando reduzir as coisas a um plano meramente residual, em que as encenações são interpretadas e se confundem elas próprias com qualquer dança que recusa, digamos, o trabalho de grupo e se remetem bastante para a individualidade do próprio executante. Não há hierarquia, não há, digamos, uma forma definida com base nesse trabalho físico e de movimento. Frequentemente, esses chamados atos performativos primam por uma certa imobilidade, uma assintosa imobilidade. Os intérpretes fazem questão de estar imóveis e, em alguns casos, os movimentos são minimalistas ou são gestos do cotidiano, ilustrados ou não por música, imagens em movimento e a própria voz dos intérpretes, dos performers. Mas, equilibradamente, o espectador deve manter na consciência que a base da não dança se situa sempre na tentativa de apresentar um trabalho e não nunca algo, ou melhor, nunca mais na tentativa do que na certeza de que sairá um trabalho acabado. Trata-se, no fundo, em geral, de trabalho in progress, um trabalho em progressão, cujo fim poderá existir ou não. Isso não é de todo normalmente uma preocupação deste tipo de performance. Ora, não ocultando o esqueleto das obras, antes pelo contrário, a não dança supostamente gosta de exibir, digamos, essa parte oculta, tem, contudo, uma componente maior ou menor do foro artístico, embora o processo e o resultado performativo se confundam ambos na hora e no chamado ato teatral.
Para atingir esse objetivo é algumas vezes necessário que os seus intérpretes sejam tão improváveis quanto possível, isto é, rejeitando qualquer treino nos corpos, qualquer live de treino nos corpos, que se apresentam em público de um modo despojado, como se apresentariam na rua ou em qualquer sítio. É com frequência também a ausência de profissionalização destes artistas mais ou menos improvisados que em cena, no fundo, tentam criar uma grande plataforma, uma grande placa de sentimentos humanos, uma paleta humana não só variada como heterodoxa, que sirva no fundo os objetivos destes coreógrafos em termos de diversidade etária, social, cultural e até por vezes económica, dando o aspecto de que às vezes este tipo de não dança se confunde com aquela velha chamada arte povera, arte pobre, porque não recorre a grande cenografia, não recorre a figurinos, é uma coisa mais ou menos básica, é uma coisa mais ou menos dentro que se encaixa no foro do cotidiano. Até em certos aspectos se remete a uma certa normalidade física. Ao contrário da dança, digamos, até com grande incidência na dança clássica, em que normalmente o espectador olha para o artista e, digamos, coloca-o a um nível diferente, a um nível superior, a um nível de uma formação física com corpos altamente treinados, de alta fidelidade. Isto é, estabelecendo à partida o próprio espectador que entre o consumidor e o produtor há uma grande diferença. E a diferença baseia-se numa certa anormalidade física. Isto no bom sentido. A normalidade no sentido em que estamos a falar de corpos treinados dentro de um espírito e de uma técnica e um nível muitas vezes estratosférico. Se pensarmos em dança clássica, o trabalho de pontas e todo o trabalho de pontas nas mulheres e o trabalho, digamos, aéreo de saltos nos homens são considerados os exemplos máximos do virtuosismo. Bom, o movimento coreográfico denominado não dança, e voltando ao tema, é um submovimento do amplo universo em que cabem propostas que vão do mais puramente intelectual até ao mais alegremente recreativo. Este movimento terá nascido em França, mais ou menos por meados dos anos 90, e começando os coreógrafos a restringir movimentos dinâmicos e substituindo-os por uma determinada imobilidade ou apenas por uma atividade gestual básica. As suas criações cênicas, porque se tratam de criações cênicas, apostavam muitas vezes, e ainda apostam, em conceitos muito racionais e que nos corpos em movimento, tendo apenas por filosofia, como já afirmei, mas muitas e variadas formas de interdisciplinaridade. Isto é, não é estranho que numa mesma peça nós olhemos para esta não dança e vejamos teatro, vejamos música, vejamos vídeo, citações literárias, provavelmente estudos antropológicos, exibições de artes ditas plásticas, mas os coreógrafos mais ou menos apresentam em comum têm um dominador comum. Isto é, a sua formação académica muitas vezes até é noutras artes e não na dança. Muitos destes performers vêm de áreas completamente diferentes da chamada dança tradicional. Não sendo pedido aos artistas qualquer tipo de treino sofisticado, isto é, não pedindo os coreógrafos aos intérpretes que eles tenham uma grande disponibilidade física, naturalmente não se espera qualquer tipo de virtuosismo, mas muitas vezes espera-se que eles tenham carisma. E isso muitas vezes substitui o chamado virtuosismo
com que durante anos e anos, décadas e décadas, o próprio espectador esperava ao sentar-se numa plateia para apreciar dança. Ora, este tipo de trabalho poder-se-á mesmo dizer que terá nascido, talvez, nos anos 60, com algumas performances do chamado Judson Dunn Theatre, que era um grupo fundado em 1962, fundado nesta igreja de downtown da Baixa de Nova Iorque, pelo coletivo Grand Union, que funcionou entre grosso modo entre 1970 e 76. E, de um modo geral, a sua matriz comum de todos estes artistas associados ao Grand Union era rejeitar o movimento teatral, o trabalho técnico, a sofisticação na dança, a exibição espetacular de movimento e, sobretudo, era feita em espaços não convencionais, para recuperar aquilo que eles chamavam a pureza do movimento pristino e a beleza das ações do cotidiano. É por isso que desta época temos peças feitas em jardins, em parques, há uma famosa feita em cima de um colchão sobre um lago, enfim, há toda uma paleta enorme de experiências, inclusive a chamada dança conceptual, muito famosa nesses anos 60, sobretudo nos anos 60, nos chamados lofts da Baixa de Nova Iorque, da Village de Nova Iorque, em que muitos artistas moravam nesses antigos armazéns e reuniam os amigos. Era comum, por exemplo, juntarem-se todos, comer, beber uns copos e tal, e muitas vezes a performance consistia em abrir uma garrafa em que estava dentro uma borboleta. E a performance durava exatamente o mesmo tempo que a borboleta demorava a atingir a sua liberdade. Tudo isto foram experiências que não terão feito o chamado repertório, mas terá ficado na memória de muita gente. Ora, o precursor da dança na Europa, muito depois disto, diz-se que terá sido um artista multidisciplinar italiano, chamado Orazio Massaro. Massaro era um cineasta, encenador, ator, pintor e designer, diplomado pelo Instituto de Arte da Catânia e mais tarde bailarino da companhia do famoso Dominique Baguet no Centro Coreográfico Nacional do Languedoc-Roussillon. Ele trabalhou mais ou menos durante pouco tempo, 2, 3 anos, entre 87 e 90 por aí. Ele fez um espetáculo chamado Volare, criado para o Festival de Montpellier em 1990, o famoso Festival de Montpellier, em que 6 bailarinos se apresentavam em cena sem coreografia, na pele de atores, com um olhar crítico e autobiográfico sobre a dança. Enfim, foi uma experiência que se tornou bastante peculiar e o Festival de Montpellier, que era um festival onde eu, aliás, estive já várias vezes, era um festival muito dado a esse tipo de trabalho e essas apresentações que muitas vezes se tornavam uma matriz intelectual e da modernidade. Os principais artistas associados a este movimento em França foram intérpretes saídos da chamada Nova Dança Francesa, preconizada, entre outros, pelo filósofo Roger Garaudy, antes dos anos 80, quando todo este grupo de pessoas apareceram. Eu vou dizer alguns nomes que provavelmente não dirão muito a muita gente, e outros sim, as pessoas que leem revistas e que estão habituados a ver a dança na Europa saberão muito bem quem é Jérôme Bel, que é, digamos, a figura máxima deste grupo, Boris Chamat, Christian Rizzo, Hervé Robe, Xavier Leroy, Alain Bouffard, Benoît Lachambre, Marco Berrettini e muitos, muitos outros, sobretudo franceses ou francófonos, ou até italianos, ou belgas, ou artistas daquela zona circundante do espaço francês e que muitas vezes se juntaram aos 20 ou 21 centros coreográficos nacionais que a França está muito bem dotada. Ora,
nesse conjunto de artistas franceses ou francófonos ou, digamos, importados ou imigrados em França, há realmente um grupo expressivo de artistas, como não há num outro país, que são, digamos, intérpretes da não-dança. Em Portugal nós tivemos uns resquícios dessa não-dança com artistas, alguns dos quais acabei de focar, como por exemplo Christian Rizot, que viveu inclusivamente em Portugal. Jérôme Bel também veio cá a Portugal várias vezes, trouxe inclusivamente um bailado feito por uma bailarina brasileira do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de que falarei à frente. Em Portugal temos exemplos de um ou outro artista, e eu não vou perder muito tempo nisso, porque não são artistas com grande expressão, ou melhor, não foram artistas com muita expressão, e agora de vez em quando um ou outro faz um ou outro trabalho, mas talvez tudo terá começado com a Madalena Vitorino, que fez um trabalho numa quinta no interior do país, na Tujeira, em que os bailarinos circulavam entre ovelhas no meio das árvores, e isso terá sido talvez uma das primeiras propostas da não-dança portuguesa. Ela depois fez um outro trabalho numa torrefação, numa antiga torrefação, uma antiga fábrica, ou melhor, uma antiga local onde se torrava café, em que ela colocou pessoas, uns da dança, outros que apenas gostavam de dança, a circular, a carregar sacos de café, a fazer atividades basicamente imitando, enfim, de uma maneira pobre, o trabalho braçal dos antigos trabalhadores da própria fábrica de café. Mais tarde ela fez um outro espetáculo numa casa abandonada, em que colocou umas pessoas a subir e a descer escadas, a cozinhar nos patamares intermédios das escadas, dentro dos quartos. Era uma casa, enfim, que estava para demolir, uma vivenda, e isso também foi outro trabalho que teve uma certa curiosidade, levantou algumas sobrancelhas. Será isto a nova dança que se propõe em Portugal? Mas a coisa também não avançou muito por aí. Mais tarde, João Fiadeiro, que é um coreógrafo português muito conhecido, inclusive no Brasil, e que já teve uma parceria com uma antropóloga brasileira chamada Fernanda Eugênio, criou o seu próprio trabalho e o seu próprio centro, onde ele fez inúmeras tentativas de não-dança, e é uma pessoa que tem um trabalho bastante apreciado em Portugal, embora numa área que pouca gente verdadeiramente seja muito consciente do trabalho dele. Aqui em Portugal há um outro intérprete chamado Miguel Pereira, que a determinada altura trabalhou com o Jérôme Bel. Miguel Pereira é um rapaz, é um bailarino que fez uma performance muito curiosa chamada Shirtology. Como o nome indica, Shirtology vem de camisa, de shirt. E o que é que o Miguel fez? Contactou com o Jérôme Bel, que lhe fez um bailado. Fez uma coreografia, entre aspas. E em que é que esse bailado consiste? Durante cerca de 30 minutos, grosso modo meia hora, o Miguel está em cena, imóvel, e simplesmente vai tirando t-shirts. Vai tirando as suas camisolas. E o que é que as camisolas têm de curioso? Têm várias cores na base e têm desenhos ou impressos ou frases. E ele vai contando uma certa história em relação àquilo que ele vai mostrando. Isto é, ele deve ter umas 30 t-shirts vestidas, ele parece muito melhor, e vai tirando uma a uma, e é, digamos, a narrativa que está impressa nas camisolas que vai dando, que vai criando uma certa, como direi, uma certa curiosidade. O que é que vem a seguir? Digamos, é uma dança de curiosidades. É uma dança é uma narrativa, no fundo, é uma narrativa escrita e visual sobre uma história que aquela pessoa tenta contar. Quanto ao movimento, tirando o movimento dos braços, não acontece absolutamente mais nada. Miguel Pereira não prosseguiu muito neste caminho, mas João Galante e Ana Borralho é uma dupla que tem feito um trabalho bastante intenso e regular neste tipo de proposta. Há também uma Sónia Batista, que é uma coreógrafa
que inclusive trabalha com os bonequinhos que vêm com os Happy Meal do McDonald's, e há um ou outro, a Cláudia Dias, que é uma espécie de discípula do João Fiadeiro. Há realmente em Portugal um grupo de pessoas que se tem dedicado e tem feito um trabalho bastante consistente nesta área da não dança. Já fora da Europa, e agora eu entrarei no Brasil, em que terei algum cuidado para não cometer algum lapso, mas eu quando o dicionário dos Antis saiu em Portugal, enfim, foi uma coisa mais ou menos esperada, que se saísse um dicionário que falasse do anticomunismo, do anticlericalismo, do anti-música, do anti-dança, do anti-teatro, enfim, do anti-pintura. É um dicionário enorme, com 200 e tal colaboradores, em que a dança naturalmente aparece. Eu não esperava que viesse a sair no Brasil e me viessem a pedir que eu aumentasse, digamos, essa entrada. E tive muito trabalho, porque eu desde as primeiras vezes que tive, já há provavelmente quase 30 anos, em Belo Horizonte, na Universidade de Minas Gerais, no Festival de Inverno, em que eu ouvi falar pessoas como a Adriana Banana e outros intérpretes belo-horizontinos. E nessa altura eu tomei algum conhecimento do trabalho que se fazia justamente em Minas Gerais, de outros coreógrafos, mas desde essa altura, basicamente eu vi na Europa muitos artistas que vieram exibir-se aqui, mas não muitos nesta área. Voltando um pouco atrás, Jérôme Bel, o francês Jérôme Bel, deixou a sua marca na América do Sul em 2005. Ao passar para o corpo da bailarina do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Isabel Torres, que se apresentou posteriormente em Portugal, um solo autobiográfico, biográfico, originalmente concebida para a francesa do Ballet d'Opéra de Paris, um bailarino do corpo de baile, chamada Véronique Doisneau. Este solo foi engendrado com a cumplicidade tanto da intérprete francesa como depois na sua reposição da intérprete brasileira. É um solo também com cerca de meia hora em que a bailarina, numa conversa franca, humorada, crítica e muito direta, fala da sua vida de bailarina que sai do anonimato do corpo de baile. E Jérôme Bel interessa-se muito por este tipo de manifestação, digamos, jornalística do próprio ofício de dança. Porque ele realmente quer dar palco, como solista, a uma pessoa que trabalhou sempre no corpo de baile. Isto não quer dizer que um bailarino do corpo de baile não tenha as suas virtudes. Muitas vezes parece ser mais cansativo dançar o segundo ato do Lago dos Cisnes no corpo de baile do que o próprio papel da Odete, que tem umas entradas, faz umas coisas, mas eu sempre ouvi dizer nas minhas colegas bailarinas que fazer certo repertório no corpo de baile de uma companhia clássica é infinitamente mais difícil do que fazer solos. É claro que há uma responsabilidade talvez diferente, não maior nem menor, porque uma bailarina no corpo de baile, um bailarino, homem ou mulher no corpo de baile, tem a responsabilidade de estar pelo menos igual aos outros. Mas um solista tem a responsabilidade de se apresentar numa situação em que todos os olhos do teatro estão-se concentrados sobre ele. Bom, a ideia de dar palco, de dar a frente da ribalta, uma bailarina do corpo de baile, é conceptualmente muito interessante. E tanto a francesa como a brasileira falaram das suas mágoas, das suas alegrias, das suas frustrações, dos seus desejos, das suas esperanças, digamos, numa altura em que estavam a acabar as suas carreiras. Por isso, este solo não foi de todo uma glorificação, digamos, uma farewell performance. Antes, pelo contrário, representa um pouco não a mágoa de deixar o palco, mas a vontade de falar sobre o que se fez e o que não se fez. Ora, este trabalho, tanto quanto eu sei, foi apresentado
no Festival Carioca Panorama Dança e mais tarde na 4ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, em que esta bailarina surgiu como uma eventual surpresa que se trouxe ao Brasil, digamos, como uma espécie de cartaz daquilo que se fazia em França. Bom, curiosamente no estado de Minas Gerais, e voltando atrás, e na cidade de Belo Horizonte, talvez seja a cidade em que se registra um grupo mais significativo de artistas que representam um histórico de obras multidisciplinares e quantas vezes divorciada de movimento expressivo, mas que são sempre muito díspares e diversificados. Talvez Marcelo Gabriel seja dos mais antigos. Temos Wagner Schwartz, temos Adriana Banana, já citada Adriana Banana, cujo nome artístico é Adriana Mota, que é uma bela horizontina, nascida em 1973. Existem outros nomes, como Margot Assis, Tuca Pinheiro, a Ana Pi, Luísa Abreu e muitos outros que provavelmente me passarão, mas estes são alguns representantes desta área. E peço desculpa se alguns mais famosos e mais, digamos, expressivos e com um trabalho mais regular e sequente ficaram de fora. Eu não quero muito entrar pela dança brasileira, da qual eu conheço como um português que é grande apreciador da dança do nosso país irmão, mas que obviamente, e que tenho estudado muito a dança brasileira, tenho contactos variados aos mais diversos níveis em todo o imenso país que é o Brasil, que é enorme. Eu felizmente posso agradecer a Deus ter esta felicidade de ter muitos amigos no Brasil, e tenho muitos amigos brasileiros em Portugal e brasileiros no Brasil, com quem eu tenho relações de amizade e até intelectuais com grande intensidade e muito regulares. Por isso, alguns deles me falam que na Grande São Paulo, por exemplo, uma metrópole, uma cidade imensa com forte tradição em dança moderna e contemporânea, encontramos nomes como Marta Soares, Marcos Moraes, Cristiano Duarte, Juliana Moraes e Eduardo Fukushima, entre outros. Há também estados que eu conheço, como a Bahia, onde eu inclusive já estive a trabalhar na universidade um pouco levemente, muito levemente, na Universidade de Salvador, e lembro-me de ter ouvido falar de nomes como Neto Machado, que aliás é um curitibano, Jorge Alencar e Marcelo Evelyn, que já se apresentou em Portugal, e outros que provavelmente não me lembrarei agora. Já no Rio de Janeiro, que é uma cidade, enfim, tem uma reputação e uma tradição muito forte em dança clássica, temos Cristina Moura, Gustavo Ciríaco, Laura Sami e talvez Marcela Levi, entre outros. Por fim, temos até estrangeiros, como o Alejandro Ahmed, que é de Montevideo, que está radicado em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e que tem um grupo chamado Cena 11, que ele próprio enquadra o seu trabalho na chamada categoria da dança degenerativa, que é um trabalho difícil de mapear e, por vezes, baseado numa técnica muito pessoal intitulada percepção física. Este tipo de rótulos, como esta dança degenerativa, são muito particulares e são muito difíceis, muitas vezes, de englobar em todo um universo que vai muito para além de um simples rótulo. É verdade que estes artistas e muitos outros que haverá, mais ou menos conhecidos e dignos de menção, contribuem para este universo da não-dança e, sobretudo, num país com uma dança teatral tão forte e tão arraigada na população, justamente até na própria dança folclórica, em que o Brasil é riquíssimo
e os brasileiros demonstram um amor e um entusiasmo ímpares pela arte da dança. Talvez por isso poder-se levar a crer que a experiência anti-dança não encontrasse particular receptividade no Brasil. Mas sim, o povo brasileiro tem esta grande qualidade, esta grande. Como é dizer? Tem esta grande qualidade e mesmo esta grande abrangência que é gostar de todas as formas de dança. O Brasil é um país riquíssimo, tanto em dança como em tradições culturais, enfim, noutras áreas, mas a dança parece estar no sangue e nos músculos e nos ossos dos brasileiros. E talvez por isso, mesmo artistas que são generosos com a sua arte, mas que não têm uma abrangência muito grande, são muito acarinhados no Brasil. E esta linha ou estilo de movimento criam curiosidade e até uma certa vontade de ver outros tipos de dança e outros tipos de propostas que são contemporâneas e que são colaborativas entre as próprias artes e muitas vezes apostam na ação de transgredir e faz dos brasileiros um povo empolgado e um consumidor ávido até das formas mais ortodoxas de dança com raiz, neste caso, na Europa. E por aqui fico. Espero que tenham apreciado esta minha palestra, que tem a ver com algumas coisas que eu conheço bem, com outras que eu conheço menos bem e com outras que eu nunca chegarei a conhecer. Que talvez seja esse o grande mistério e a grande beleza da própria dança contemporânea.